Feliz sábado novamente. Gostaria de saudar a todos com a paz de Jesus. Agradeço a Deus novamente pela oportunidade de partir o pão e falar sobre esse pão maravilhoso. Agradeço também a Ângela e a Isabelle e todos os demais que têm se dedicado para preparar essa linda semana de oração jovem. E bom dia também a você que nos acompanha pela internet. É prazer ter você conosco. Espero um dia conhecê-lo pessoalmente aqui na nossa igreja, que fica na rua Caminho de Amorim, 230, na Vila Jacaí, em São Paulo, entre a Lapa e Pinheiros. Será um privilégio recebê-lo aqui. Essa é a semana de oração jovem, é uma semana reservada para isso. A igreja preparou vários materiais muito interessantes e para cada dia dessa semana nós temos um tema. E o tema de hoje é intitulado Toda a Verdade em um Livro. Então nós vamos falar sobre a Bíblia. Por isso que nós cantamos sobre a palavra, a mensagem da Isabelle também foi sobre a Bíblia. E esse é o tema da mensagem dessa manhã. Toda a Verdade em um Livro. A mensagem começa falando sobre uma das séries de televisão que foi mais assistida no ano de 2021. Não sei se vocês conhecem, Lupin. Alguém já ouviu falar? 2 pessoas já ouviram falar, 3 pessoas já ouviram falar. E alguém já assistiu? 2 pessoas já assistiram. Para mim é novidade, eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia, mas está ali, Lupin, fonte, Netflix. Essa trama conta a história de aí vocês veem a imagem dele. Esse jovem se chama Assane Diop na trama. Ele é filho de um senegalês chamado Babacar, e que esse senegalês se mudou para a França em busca de melhores condições de trabalho e conseguiu um emprego numa família muito poderosa, com o sobrenome Pellegrini, muito chique lá da França. Mas o pai do Assane Diop, o Babacar, ele acabou sendo incriminado por ter roubado um caríssimo colar de diamantes, acabou sendo preso e na cadeia ele não aguentou vergonha e acabou se matando. E aí o filho, 25 anos depois, não mais um adolescente órfão, como ele havia sido quando perdeu o pai, ele decide agora se vingar da família Pellegrini, a família que o incriminou. Ele decide se vingar dessa família e usa para tanto o livro que ele recebeu de herança do pai, esse livro aqui. Curiosamente, essa foto fui eu que tirou. Eu passei em frente a um quiosque com vários livros e vi que esse realmente é um livro que tem bastante evidência. Eu vi lá 5 volumes desse livro que é citado aqui no sermonário dessa manhã, Arsène Lupin. É o livro que ficou de herança para o Assane Diop, aquele que a gente viu aqui no slide anterior. E aí, esse livro conta a história de um ladrão de cavalheiros. Então ele vai se vingar da família Pellegrini usando as estratégias e as táticas desse livro. Então ele usa contatos privilegiados, ele usa tecnologia de ponta, ele usa trapaças, e sempre que ele se dá mal, ele tem alguma carta na manga para se safar do problema. E o curioso é que nenhuma das estratégias é realmente dele. Ele extrai tudo daquele livro, e esse exemplo é trazido para nós porque essa é a história de uma pessoa que foi influenciada por um livro. E esse não é um caso excepcional, porque existem livros que realmente têm o poder de influenciar pessoas. Eu lembro que lá na Igreja Central Paulistana, um dos diretores da escola sabatina, ele havia entrado para a igreja devido à leitura do livro O Grande Conflito. Por isso que o influenciou a tomar a decisão ao lado de Jesus. Mas esse livro, que no caso influencia para o mal, O Grande Conflito, que influencia para o bem, nós temos agora este livro aqui, que é o livro dos livros, é o livro que contém toda a verdade, é o livro mais importante da história, é o livro mais importante da nossa casa.
Nessa série de mensagens que começa hoje, nós vamos estudar a verdade presente. Nós temos vários rostos novos aqui na nossa igreja. A verdade presente é a verdade específica para o tempo em que nós estamos vivendo. Por exemplo, o dilúvio é verdade. Temos várias evidências. O dilúvio realmente aconteceu, é uma verdade. Mas não é uma verdade presente. O dilúvio foi uma verdade presente para o povo lá dos dias de Noé, que tiveram que pregar aquela mensagem. Então, nessa série de mensagens, nós vamos estudar qual é a verdade importante para o tempo em que nós estamos vivendo aqui. Mas antes, nós temos que responder algumas perguntas que nos são trazidas, que evidência nós temos de que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus? E que benefício nós podemos obter ao estudá-la, ao lê-la? Certo? Então vamos pela pergunta aqui. Que evidência nós temos para acreditar que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus? Muitos de nós aqui, antes de entrarmos na igreja, nós estudamos esse guia de estudos ouvindo a voz de Deus. Vocês conhecem esse guia de estudos? Sim. O primeiro estudo é exatamente sobre a Bíblia, E esse o primeiro estudo é exatamente sobre a Bíblia, O primeiro estudo fala que a Bíblia, na verdade, é uma coleção de livros, não é um único livro. Foi escrita por 40 autores diferentes ao longo de 1.500 anos. E os escritores da Bíblia tiveram todos diferentes origens. Por exemplo, Moisés. Moisés foi um político muito importante no Egito. Daniel, governador da Babilônia. Davi, cantor, pastor, guerreiro, rei. Amós, pastor de animais. Josué, líder militar. Neemias, copeiro de um rei pagão. Então é interessante ver que as origens dos escritores da Bíblia, as ocupações deles são muito diferentes. No local em que eles escreveram o texto sagrado também variou muito. Por exemplo, Daniel escreveu o livro dele no palácio. Jeremias escreveu na prisão. Lucas escreveu enquanto viajava com Paulo. Paulo escreveu uma parte do livro enquanto estava encarcerado também. João, enquanto estava no exílio, Pátios. Então, apesar de nós termos aqui vários diferentes autores, diferentes contextos, nós vemos que a Bíblia conserva uma maravilhosa unidade. A Bíblia tem um tema, a salvação do homem, tem um herói, tem um vilão e tem um propósito, a honra e glória de Deus. Mas essa não é a única evidência de que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Nós temos também a evidência da sua maravilhosa sobrevivência. Ao longo de todos esses anos, a Bíblia tem sido o livro mais odiado, perseguido e atacado da história. Nenhum outro livro foi tão atacado quanto a Bíblia. Foi atacado por filósofos, políticos, imperadores e até pelos próprios cristãos. Nós temos um exemplo aqui de Voltaire. Ele falou que, em 100 anos depois da morte dele, tanto a Bíblia quanto o cristianismo desapareceriam. Mas, 50 anos depois da sua morte, que aconteceu em 1778, as prensas de sua própria casa estavam sendo usadas pela Sociedade Bíblica de Genebra para imprimir dezenas de Bíblias. Então, os inimigos da Bíblia vêm e vão, mas a palavra de Deus permanece, porque, como está escrito lá em Marcos 13:31, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Outro exemplo aqui, um arqueólogo, historiador, William Mitchell Darcy, esse viveu depois de Voltaire, ele chegou num ponto que ele falou, eu vou dedicar a minha vida a provar que as afirmações históricas desse livro são todas falsas. E ele viajou por 25 anos, permaneceu nas terras bíblicas,
e ele selecionou os livros escritos por Lucas, o Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos. E lá ele percorreu todas aquelas cidades, pesquisou as evidências de pessoas, de locais, e para ele foi surpreendente verificar que, aqui nós temos os dados, né? Verificar que 32 países, 54 cidades e 9 ilhas mencionados por Lucas eram lugares reais. Em vez de provar que a Bíblia era um livro falso, ele provou que a Bíblia era um livro verdadeiro. Não só passou a defender a veracidade da Bíblia, como se tornou um cristão reconhecido e famosíssimo. Se você colocar o nome dele na internet, ele tem o Google devolve vários títulos de honra conferidos pela Inglaterra, e ele se tornou um doutor em Novo Testamento e em arqueologia bíblica. Então aí nós vemos que a Bíblia não é um livro de ficção, mas um livro de realidade. Outra evidência de que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus é o exato cumprimento de suas profecias. A Bíblia é o único livro religioso que contém profecias que se cumpriram exatamente na história. Só no Antigo Testamento nós temos a informação de que são mais de 2.000 profecias que já foram cumpridas. E aí, se nós formos estudar essas 2.000 profecias, nós teríamos que pegar muito tempo. Mas só aquelas referentes a Jesus são 300, só do Antigo Testamento. Por exemplo, a data e o local do nascimento de Jesus foram preditos no livro de Daniel, capítulo 9, versículos 25 a 27. Vamos lá, vamos ver. Daniel 9, 25 a 27. Daniel 9, 25, 27. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe, que se referiu a Jesus, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aqui é a metade da semana profética em que ocorreu a morte de Jesus. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Com isso aqui, com esse texto das semanas, desde a partida da ordem para restaurar Jerusalém até Jesus, nós temos então a profecia de que mostra que quando Jesus viria, quando ele morreria na cruz. Mas o Antigo Testamento também profetizou o nascimento milagroso de Jesus. E isso está lá em Isaías 7,14. É um texto muito famoso. Isaías 7,14 diz assim: Porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Então aqui o Antigo Testamento predisse o nascimento milagroso de Jesus. A estrela que os 6 magos seguiram também foi predita no Antigo Testamento, isso está lá em Números 24, 17. Números 24, 17 diz: Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto.
Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, e ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Então, aqui a referência à estrela que os reis magos viram e seguiram. A traição também foi profetizada, está lá em Zacarias 11, versículo 12. Zacarias 11, versículo 12. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então, até o valor, até a quantidade de moedas pelas quais Judas vendeu Jesus, estão aqui relatadas no livro de Zacarias. A morte de Jesus também foi predita lá em Isaías 53, 9 a 12. Vamos avançar rapidamente para lá. Isaías 53, 9 a 12. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas como rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando daí a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele por despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado nos transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E para finalizar essa sequência de versículos bíblicos, Salmo 16, de 9 a 11, aqui o Antigo Testamento nos dá a informação da ressurreição de Cristo. Salmo 16, de 9 a 11. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude da alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Então, cada uma das profecias bíblicas que se cumpriram dão evidência de que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. E isso também nos dá uma evidência de que as profecias que ainda estão por se cumprir serão cumpridas rapidamente. Nós temos aqui a grande esperança do breve retorno do Senhor Jesus. Mas agora que nós temos aqui as evidências de que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, nós temos que responder a segunda pergunta da introdução, que é: que benefício a Bíblia nos traz? Que benefício nós obtemos ao ler e estudar a Bíblia? Então, nós temos aqui 3 evidências. A primeira dela: ler a Bíblia permite que você conheça a Deus. Então, convido todos a lerem a Bíblia em João 17, versículo 3. João 17, versículo 3. Conhecer sobre Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. Conhecer alguém que conhece Deus não é a mesma coisa que conhecer o próprio Deus. Então, lendo a Bíblia, nós vamos ter aqui a referência sobre a pessoa de Jesus, seu caráter, sua justiça, sua misericórdia e o seu amor. João 17, 3 diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, lendo a Bíblia, nós conhecemos a Deus. Mas esse não é o único benefício de ler a Bíblia. Conhecer a Deus é um grande benefício, maravilhoso. Mas ler a Bíblia nos dá sabedoria. Sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. Sabedoria vem de Deus. Sabedoria é Deus que dá. Então, vamos ler mais 2 versículos
Vamos ler o Salmo 119, versículo 130. Salmo 19, versículo 130. Né? As notícias de manhã que a gente assiste, o jornal, as notificações dos aplicativos, isso não nos deixa mais sábios, isso nos dá as informações, nos dá o conhecimento sobre o que está acontecendo. Os livros, tudo isso vem do intelecto humano, mas ler a Bíblia, Deus dá sabedoria àqueles que se dedicam ao estudo de sua palavra com sinceridade. Né? Sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. Então, está escrito assim, Salmo 119, 130. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Vamos agora mover para Provérbios, capítulo 2, versículo 6. A Bíblia inteira nos mostra como encontrar sabedoria, aplicá-la e desfrutá-la. E isso vem diretamente de Deus. É resultado da busca pela sua presença. Então, lá em Provérbios 2, versículo 6, nós lemos o seguinte: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então, se você quiser ser sábio, aqui está o caminho. Mas a Bíblia nós também obtemos outro benefício ao estudar a Bíblia. Vamos aqui ao benefício de número 3. Ler a Bíblia faz com que nós nos afastemos do pecado. E agora convido todos a retornarem ao Salmo 119, versículos 9 e 11. Quando nós estamos saturados, no bom sentido, cheios da palavra de Deus, quando nós compreendemos nossa dependência de Jesus, nós não admitiremos o pecado na nossa vida. Teremos cada vez menos vontade, menos desejo de pecar no nosso coração. A leitura da Bíblia nos deixa insatisfeitos com o nosso estado atual e nos impele a ir mais longe, a avançar na dependência de Deus. Então, observe que os seguintes versículos nos dizem. Salmo 119, 9 e 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ando segundo a tua palavra. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, nós temos aqui, como conclusão, nós temos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, nós temos vários benefícios ao estudar e ao ler. E nós temos aqui um testemunho também, para finalizar. Do jovem Juan Briceño. Desde jovem ele pensava que o ser humano poderia viver sem Deus, e com esse pensamento em mente, Juan viveu como queria a sua vida. De primeira vista, tudo estava bem, ele trabalhava, se divertia e aproveitava a sua vida ao máximo. Mas por dentro sentia um vazio. E nessa tentativa de preencher o vazio, ele arrumou algo para preencher esse vazio, as drogas. Juan permaneceu escravizado pelas drogas durante 14 anos e não apenas consumia, mas também distribuía essas substâncias. Os parentes de Juan perderam toda a esperança de qualquer tipo de mudança. Humanamente haviam feito todo o possível para ajudá-lo, mas tudo em vão. Certo dia, Juan foi à festa de aniversário de um amigo e viu um grupo de rapazes bem vestidos, cujo comportamento e tópico de conversação eram muito diferentes dos de outros meninos de sua idade. Depois de um tempo, ele percebeu que era um grupo de jovens adventistas. Juan aproximou-se deles com um certo medo, pensando que ele seria rejeitado. Mas, para sua surpresa, ele foi aceito. Ele foi recebido com amor, conversaram com ele, oraram, e no final da reunião deram de presente uma Bíblia. Juan disse: eu nunca tive uma Bíblia em minhas mãos, mas naquele dia, quando saí da festa de aniversário, comecei a ler a palavra de Deus. Então, a partir daquele dia, minha vida começou a mudar.
Já se passaram 13 anos desde aquela noite em que Juan começou a ler a Bíblia. Hoje ele não é mais uma pessoa escrava das drogas, mas um homem livre, que vive feliz com sua esposa e filhos. A palavra de Deus realizou um milagre e sua vida foi transformada. Louvado seja o nome de Deus por isso. Então, nesse dia, nós temos aqui a nossa conclusão, é um incentivo ao estudo diário da palavra, um incentivo a reservarmos 1 hora, pelo menos, por dia, para nos ajoelharmos, orarmos a Deus e estudarmos a sua palavra. Né? Passar tempo com Deus, passar tempo com a palavra de Deus é realmente transformador. E o último versículo, então, para concluirmos, está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aí, nós temos então algumas perguntas de recapitulação. Então, nós vemos o último versículo da Bíblia, mas durante essa mensagem foram apresentadas algumas evidências que testificaram que a Bíblia é a palavra de Deus. Foram 4 delas, né? Então, nós mostramos aqui nesse estudo 4 evidências de que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Né? Vimos também as profecias que o Senhor Jesus cumpriu em sua vida e ministério, profecias do Antigo Testamento. Vimos também a história de um arqueólogo muito famoso, William Mitchell Ramsey, o que ele descobriu sobre a exatidão do texto bíblico, é uma pergunta aqui de recapitulação. Vimos também 3 benefícios que obtemos como jovens, adultos, ao estudar a Bíblia. E vimos aqui o último versículo, vimos o que 2 Timóteo 3, 16 e 17 nos ensinou. Então, esse foi o primeiro tema dessa semana de oração jovem, toda a verdade em um livro. É o primeiro tema do sermonário. Ao longo da semana nós cobriremos os outros temas, são temas dos próximos capítulos, né, Ângelo? Nós temos toda a nossa programação já estruturada para essa semana de oração jovem. Eu espero que todos nós tenhamos um feliz restante de sábado, que Deus nos abençoe e que nós nos sintamos cada dia mais motivados a estudarem essas preciosas palavras que têm um grande poder transformador. Transformaram a minha vida e tenho certeza que estão transformando a vida de cada um de vocês também. Que Deus os abençoe ricamente. Amém. Amém.